Boa tarde. Queria ver se já tá tudo certo aí. Vamos começar minha primeira aula de literatura marginal, poesia. Eu sou Mano Cascata, do Guardiões da Água. Vamos falar um pouco sobre poesia, trocar ideia. Queria aí que vocês dessem um feedback se meu som tá bom, se estão me ouvindo direitinho. Queria agradecer a todos que estão aí. Primeiramente eu quero contar um pouco da minha história. Eu sou um cara que canta rap há uns 24 anos e descobri poesia e descobri que eu sou poeta há pouco tempo. Por quê? Eu sempre brinco isso e tal. Porque a poesia para mim ela me pareceu sempre elitizada. Quando tu procura poeta no Google, vai ter um cara branco, gordo, barbudo e alcoólatra. Daí depois eu descobri que a melancolia vem do alcoolismo e daí vem a poesia, a literatura marginal. Num país onde quase ninguém lê, escrever quase é um sacerdócio. Ao contrário de que muitos pensam, ser poeta não é um privilégio, é um castigo. Porque escrever dói, arranca pedaços e deixa as marcas profundas no coração. Muitas vezes, agora deu um... Muitas vezes a periferia ela se torna meio indecisa hoje tu falar sobre poesia. Falar sobre poesia e ser poeta são coisas completamente diferentes. Porque ser poeta é enxergar as coisas complicadas e torná-las simples. Isso é ser poeta, enxergar o mundo mais livre, sem essas amarras. Hoje a gente, nesse tempo de quarentena, de novas visões, de novos olhares, a gente fica se perguntando por que escrever? Por que fazer poesia, por exemplo? Por que eu, um cara de periferia, se orgulha de dizer eu sou poeta? Eu sou poeta porque eu consigo enxergar, eu consigo ter a minha voz na poesia. Mas deixa eu me apresentar. Eu sou Elson Luiz da Costa, vulgo Mano Cascata. O que meu cérebro cria, pela minha boca desaba. Rimas, poesias, cada ser humano tem suas verdades. Essas são as minhas. Não sou mais do que ninguém, mas também sou único. Rolorum me deu um júbilo, um presente, um olhar diferente, de demonstrar o que sente, com caneta e papel escrevendo feito repente. Mas eu sou gaúcho, a trova está no fluxo da corrente sanguínea. Alegria, alegria. Hoje é um bom dia para recitar poesia. E nós vamos falar sobre poesia, sobre uma poesia chamada, para mim, que mudou completamente o meu conceito. Quando eu encontrei o rap, o hip hop, eu escutava muito sertanejo. Lá antes, eu nasci antes dos anos 80, portanto não cozinho na primeira fervura, mas aí é outra história. E a poesia me veio uma música. Naquele contexto que a gente vivia, me surgiu um cara, uma dupla cantando uma música que dizia assim, ó: me atire uma pedra que eu te atiro uma granada. Se tocar na minha face, sua vida está selada. Portanto, meu amigo, preste atenção no que eu vou falar, pois eu não sei se outra chance você terá. Você não sabe de onde eu vim,
e não sabe para onde eu vou. Mas para sua informação vou te dizer quem eu sou. Meu nome é Taíde, não tenho RG, não tenho SIC, perdi a profissional. Nasci numa favela numa sexta-feira 13 que chovia para valer. Os demônios me protegem, os deuses também. Ogum, Iemanjá e outros santos do além, eu já te disse o meu nome. Meu nome é Taíde, meu corpo é fechado e não aceita revide. Isso é Taíde de Jejum, que a gente teve o prazer de trazer o Taíde num festival que a gente fazia em Novo Hamburgo, que era o Festival Novo Hamburgo ao Alvo. Um dos caras que mudou o jeito de pensar do moleque de 13 anos que quando ouviu essa música disse, foi que nem um punch, um soco no estômago, ou como a gurizada sempre fala, algo jamais visto, até aquele momento. Ouvir essa música, essa voz tão pesada que batia tão forte em mim, como jovem negro numa periferia que não tinha CPF, que não tinha SIC, que não tinha nada, e que era uma música que falava a minha realidade. Tanto que a gente sempre brincava que naquela época falar de hip hop e tal era contar a história daqueles que não eram vistos, que não eram enxergados. A gente tinha algumas coisas ao longo do tempo que marcaram a minha trajetória como escritor, como artista, como homem, como, que nem diz a minha filha, como um ser humano, olhar para o mundo diferente do que esse quadrado, cubículo que a gente acaba vivendo. A gente acaba passando muitas coisas ao longo do nosso tempo que a gente começa a se engessar, se quadrar, se moldar para um quebra-cabeça que nem foi a gente que fez, mas a gente nasceu nesse quebra-cabeça chamado capitalismo que a gente tem que se moldar. Que chega uma parte da história, uma parte da idade da vida da gente que a gente para de sonhar em ser. Eu faço uma pergunta para os que estão vendo aí, eu vejo que tá Amanda Silva tá vendo aí, o Marco Antônio, o Xamã também mandou um salve aí, o Wagner. Eu queria fazer uma pergunta para vocês aí, né? Se a criança de vocês, que eram na idade de vocês, olhasse para vocês hoje, elas iam sentir o orgulho que vocês estão fazendo hoje? Elas sentiriam contemplada naquilo, o que vocês sonharam quando eram criança, vocês estão conseguindo realizar? Vocês estão conseguindo dar orgulho daquela criança que queria ser, sei lá, astronauta, que queria ser médica, que queria ser que queria ser melhor? Melhor não de capitalismo, não de ter. Eu acho que na periferia a gente nunca brigou pelo que a gente não tinha. A gente dava valor pelaquilo que a gente tinha. Tem uma frase que um amigo meu sempre fala, ele disse, cara, a gente tem que se preocupar com os que estão aqui. E os que não conseguiram chegar, lamento, fico triste, mas a gente tem que dar valor para as pessoas que estão aqui, nesse exato momento com nós. Estão dando as mãos, estão passando esse tempo tenebroso que é das nossas vidas falar sobre quarentena. Eu via só filme sobre isso. E daí os meus alunos sempre me perguntavam, ô professor, mas tu fala tudo isso? E o que tem a ver a poesia? A poesia tem a ver tudo isso e mais um pouco. Eu tenho aqui algumas coisas, algumas construções. Esse projeto Guardiões da Água tem o apoio da Secretaria de Cultura, SEMAI e Prefeitura. A gente teve algumas coisas muito lindas ao longo deste ano que a gente acabou construindo junto com os alunos. A gente fez muitas artes, muitos desenhos, muitas poesias. Não sei se vocês conseguem ver, eu acho que é por causa do brilho da luz.
tá ficando meio escuro. Eu acho que assim vocês conseguem dar uma olhada, né? Essa daqui tá escrito: a vida é cheia de cores. Essa daqui é uma menina, Cristiane, de 14 anos, de uma escola municipal aqui do nosso município, né? O município de São Leopoldo, falo de São Leopoldo. E ela fez essa arte porque é uma história linda, que ela disse que quando a mãe dela, quando ela nasceu, ela só sentiu o amor na barriga da mãe dela, porque a mãe dela teve complicações no parto e acabou vindo a falecer. E essa menina sempre fala que ela sentiu o amor da mãe dela na barriga. Isso é muito louco. Isso, para que mais poético que isso? Mais poético. E nós fizemos vários zines, trabalhamos com muitos zines nas escolas, fazendo fanzine, contando história, porque como que a gente vai construir poesia? E ainda mais numa temática do meio ambiente. No meio ambiente, uma temática do meio ambiente que é a nossa, que é falar sobre poesia com contexto socioambiental. Como que a gente faz isso? Como que a gente constrói algo assim? Através desse projeto a gente fez dentro do SEMAI. Foi muito bacana que a gente criou dentro desse projeto a tarifa poética. A tarifa poética, que nada mais é, na conta de água vem uma poesia escrita por algum aluno da cidade. E daí essa poesia leva para 80 mil casas. Se cada casa tem 3 pessoas, dá 8 vezes 3, 24. Mais ou menos 240 mil pessoas vê a poesia deste moleque, dessa criança, desse ser humaninho que fala sobre poesia. Mas, passando um pouco da minha história, eu tenho um grupo de rap chamado Preconceito Zero. Se alguém quiser procurar, procura no Google. Não esqueça de seguir a página dos Guardiões da Água, para ficar sempre inteirado no que está acontecendo. Tem muita atividade. A gente está aprendendo ainda a mexer com essas novas tecnologias, mas é muito bacana a gente poder ver os nossos colegas falar sobre as suas aulas e contar um pouco do que está acontecendo hoje no cotidiano. A gente fica assim, algo que pegou nós de surpresa, mas que a única coisa que a gente leva de bom disso é que a gente vai se adaptar, a gente vai passar e a gente vai ficar bem, né? E a gente vai ficar em casa quando puder ficar em casa. Quem puder ficar em casa, fique em casa, né? E falar de poesia é muito bacana, porque eu me descobri poeta porque eu encontrei uma poesia chamada literatura marginal. Alguns conceitos sobre o que é marginal, o que é ser marginal, mas marginal eu levo do contexto da história, que marginal é a margem da sociedade. Aquele que é a margem. Aquele que é a margem. E tem um cara que é um dos poetas da atualidade. Desculpa passar por papel aí na frente de vocês, mas que nem eu falei, eu estou me adaptando. Então a gente vai se adaptando e a gente vai criando isso. Tem uma poesia que é do livro Colecionador de Pedras, de Sérgio Vaz, que diz o seguinte: queria ter vivido melhor, porém a mediocridade sempre me foi farta e generosa nos caminhos que escolhi para viver. Queria ter sido mais alegre, porém a tristeza sempre me foi companheira fiel nos dias intermináveis de abandono. Queria ter amado mais as pessoas que conheci ou que fingi conhecer, porém, na maioria das vezes, eu também nem me conhecia. Queria ter amado mais livre, porém,
Algemada à ignorância, perdi muito tempo tentando voar sem sequer saber andar. Queria ter lido mais livros, porém, analfabeto de ousadia, passei muitos anos enxergando pelos olhos adormecido de outras pessoas. Também queria ter escrito mais poemas do que bilhete pedindo desculpas. Porém, as palavras sempre me vieram como culpa e nunca como estrelas. Queria ter roubado mais beijos e abraços das meninas que andavam desprotegidas, protegidas pela magia da infância. Porém, cresci muito cedo e a timidez sempre me foi lei muito severa a ser cumprida. Queria ter pensado menos no futuro, porém, o passado simples nunca foi melhor do que o presente e a eternidade sempre me pareceu coisa de gente preguiçosa que não queria viver. Queria ter sido um homem mais humilde, porém, a vaidade e a ganância sempre me cercaram de mimos e coisas que até hoje nem sei por que servem. Queria ter pregado mais a paz, porém, como um covarde, gastei muita munição tentando atingir inimigos e amigos conhecidos, que não usavam coletes à prova de balas e nem blindaram seus corações. Queria ter sido mais forte, porém, rir dos vencidos, bajular os mais ricos, sempre me pareceu um caminho mais curto para o esconderijo secreto de minhas fraquezas. Queria ter dito mais a verdade, porém, a mentira sempre me foi moeda de troca para comprar o respeito e a admiração das pessoas fúteis de almas vazias. Queria que o mundo fosse mais justo, porém, avarento de natureza, foi o primeiro a esconder o sol na palma da mão, antes que o vizinho fizesse. E mesquinho por vocação, escondia as noites com a lua, para que os poetas não a cortejassem. Queria ter dito mais besteiras, porém, fui desses idiotas amantes das proparoxítonas e sujeito oculto dos bate-papos de botecos de esquinas, onde a vida não acontece por decreto. Queria ter escolhido mais flores, porém, o medo dos espinhos algemou a primavera e o outono sempre me foi plantei inverno quando a terra pedia verão. Hoje, queria ter acordado mais cedo, porém, temo que para mim já seja tarde demais. Sérgio Vaz. Esse poeta é um poeta de São Paulo, ele tem um sarau na Cooperifa, que é um dos maiores sarais há mais tempo naquela cidade, e é muito bacana assim. E a poesia para nós, eu sempre pergunto para os meus alunos por que poesia? Se eles gostam ou não gostam de poesia. Daí um ou dois ou três levanta a mão dizendo que gosta de poesia. Daí eu disse bem assim, tá, mas qual é que é? Poesia, tirando aquele... vira poesia. A música e a poesia sempre elas andaram junto. Só que no meio do caminho entrou o capitalismo e elitizou a poesia. A poesia se tornou para amantes e alcoólatras. Que quer dizer o quê? Que quer dizer o quê? Que quem tinha dinheiro podia fazer poesia, viver da boemia, da poesia. E ela se tornou algo, e a música ela se torna, na nossa cultura, ela se torna parte do nosso ser, do que a gente é. Do que a gente é, como que a gente se constrói o mundo. Cada um de nós tem uma música que toca em nós. Passando dos 20 e poucos anos, a gente tem música do nosso tempo. A gente só começa a falar do nosso tempo quando a gente começa a envelhecer, né? Isso é muito engraçado. Algumas coisas que a gente releva ao longo do tempo que a gente não nota, assim. A gente fica pensando em várias coisas. E algumas frases que a gente relembra dos nossos pais, que é marcada pela história dos nossos pais. Tem uma frase que meu pai sempre me falava, e ele dizia que mãos calejadas é o teu orgulho. E daí no inconsciente da inocência dele, ele achava que trabalho braçal, trabalho bruto, é um trabalho... é a única coisa que sobrou para mim. E eu cresci nesse cotidiano de
de violência a todo momento, a todo canto, violência de não ter um Danone, de querer comprar uma rapadura e não ter, querer sobreviver digno de ter as coisas que eu sempre sonhei em ter e não conseguia. E isso é complicado. E daí como que um cara como eu vai pensar em poesia, em pensar em música? É que entra o rap no caminho. O rap para nossa geração ela mudou drasticamente tudo o que a gente imaginava e disse vocês podem mais. O rap fez a gente andar em bando, andar em comboio, como uma frota, mas de palavras, nunca pregando a violência. Não pregava a violência porque a gente sempre falava, o nosso grupo, por exemplo, Preconceito Zero, é um grupo que não bebe, não fuma, não toma nem cerveja no final do ano, não toma nem champanhe no final do ano. Por quê? Porque é uma escolha. A gente olhando para a quebrada, a gente vê que o que mais destrói a nossa quebrada é o álcool. É a violência doméstica, é o machismo que impera na nossa sociedade em todo. E a gente pensar diferente, pensar fora da caixa, é uma luta diária, todo dia. É uma mudança diária todo dia, de pensar em inspirar as outras pessoas. Eu sinto-me envaidecido quando eu chego em alguma comunidade ou algum local e as pessoas que estão lá dizem, bah, ô Cascata, vai ouvir aquela tua história, aquele teu conto, aquela tua poesia, aquela tua música. Pai, achei massa pra caramba, eu também queria fazer. Sabe como que a gente faz poesia? Será que a gente só olha e escreve? A poesia ela se torna muito... Quero primeiro, antes de mais nada, eu queria pedir desculpa, porque como a gente mora em quebrada, em vila, e a gente não está preparado acusticamente para fazer essa nova etapa, né? Vocês vão ouvir alguns som de carro, de ônibus, de anunciante vendendo alguma coisa, porque quebrada é quebrada em qualquer lugar que vá. Sempre tem. E infelizmente essa pandemia, as pessoas ainda têm que sobreviver, sabe? E isso é muito triste, assim, sabe? De nós andar na quebrada, andar quando a gente tem que sair, a gente é obrigado a sair, e a gente vê que às vezes a gente fica tão acomodado, a gente está cada um acomodado na sua sala, na sua casa, no lugar que estão assistindo, vendo e tal, e a gente às vezes não se preocupa com aquele o sem teto. Aquele cara, aquele mano que tu sempre passou no sinal, ele sempre estava lá fazendo malabares para ganhar uma grana. E agora tu tá em casa, tu não tá passando no sinal para ele ganhar uma grana. Como é que ele vai sobreviver sobre isso, né? A gente tem que pensar assim, sabe, no ponto que ir para a natureza também. A gente vê várias fotos, procura no Google, tem várias fotos bacanas de porcos, javalis andando na cidade, que nem o Tosca falou na live dele, águas vivas em Veneza, vendo em Veneza, sabe? Os peixes continuam, sabe? Um monte de cervos caminhando na rua porque as ruas estão abandonadas. Eu acho que esse coronavírus também salvou para nossa natureza, né? Salvou a natureza. Tá pedindo que a natureza tá pedindo ajuda, gente. O que tu tá fazendo para melhorar a tua vida e o teu bem comum, que é comum de todos, que é a rua, que é o teu pátio, sabe? O que a gente tem que fazer? Eu acho assim, ó, sabe qual é o mutirão? Seria um mutirão de limpar suas calçadas. Tira todos os plásticos que tem na rua de casa, naquele quadrado teu, e o vizinho faz o mesmo, e o outro vizinho faz o mesmo, e o outro vizinho faz o mesmo. Quando vê, a gente está com a rua limpa. Está com todo o bairro limpo, organizado.
né? A gente está com tudo isso. E eu queria também propor, muito bem, Eduardo Tamboreiro, me lembrou de uma coisa que eu queria propor para vocês, para nós escrever junto poesia. Como que vai acontecer isso? Vai ser o seguinte, vocês vão deixar algumas palavras de mensagem aí, e na próxima aula, na próxima sexta-feira, eu vou criar uma poesia sobre aquelas palavras que vocês falaram, colocaram ali. E daí a gente vai escrever, a gente tem, dentro dos Guardiões da Água, a gente tem o tal da tarifa poética, onde sai, dentro da conta de água, como eu já tinha falado antes, uma poesia. E saiu várias poesias dos nossos alunos das escolas. Por exemplo, aqui, ó, da AMEP, a Eliana Kátia. Procura-se um lugar onde os rios não estejam poluídos. Procura-se um lugar onde ninguém mate os animais por diversão. Aonde não tenha lixo nas ruas. E a água seja para todos. Procura-se. Essa daqui é de uma menina aqui da AMEP, Associação de Meninos e Meninas de Progresso, aqui da Vila Brás. E tem outras poesias também, que ao longo do ano foi colocado dentro da conta da água. Talvez vocês de São Leopoldo aqui até devem ter algumas poesias em casa. Até seria bacana vocês procurar nas contas de vocês aí, bater uma foto e depois mandar para nós aí a poesia, né? É muito legal. E falar de poesia, e daí a gente vai criar algumas poesias assim, temáticas. Eu queria também saber se alguém escreve, se alguém escreve, mandar para nós indicações de livros. É muito bacana para a gente fazer esse feedback, trocar umas ideias, trocar algumas histórias aqui sobre literatura, sobre arte nesse mundo onde é que a arte estava sempre em quinto, sexto plano, né? E agora a gente vê que a arte é o mais importante para nós nesse momento de não ter o que fazer. A gente não tem o que fazer, sabe? E esse governo que está aí foi tão... quebrou a arte no meio. Quebrou a arte não, quebrou o movimento artístico, porque começou a botar vários empecilhos assim para que as coisas acontecessem, tirou várias. E daí a gente fica pensando hoje, tudo é arte, se tu vai ver. Para você estar vendo essa live no celular ou no tablet ou no note de vocês, foi um artista que desenhou a tela do computador ou do tablet de vocês. Foi um artista que fez todas as fiações, tudo, os megabytes, tudo para que fosse criado o computador e colocado aí, na mão de vocês. Foi um artista que fez a casa de vocês, que fez a tinta que tem nessa parede, que fez a luz. Foi um artista, foi pensar fora da caixa. Se a gente não pensasse fora da caixa, desde o princípio, as rodas ainda seriam quadradas. Se a gente não pensasse tão fora da caixa ainda a gente ia viver, nós teria sido extinto há muitos anos. A única coisa que nos diferencia dos animais é a troca de ideia, é pensar e construir. Pensar é um movimento artístico. Coisa jamais vista, que nem diz meus alunos. Jamais visto, professor. Né? E a gente fala de poesia assim. Sobre como que a gente vai construir um poeta. Fazer rima é fácil. Fazer rima é fácil. Ter o que falar e falar do teu jeito é que é complicado. Às vezes quando a gente é pequeno e tal, quando a gente é criança, a gente começa a desenhar por tudo, escrever por tudo. Tudo. Tu começou a escrever o teu primeiro nome, tu começa a escrever. Escrever nas paredes, escrever em tudo quanto é lugar.
Escrever, marcar teu território, fazer tag, riscar a cadeira. Quem nunca riscou a cadeira do colégio? Quem nunca riscou a cadeira do colégio? Não estou dizendo que isso é certo, mas estou dizendo que isso é algo instintivo nosso, de deixar nossa marca no mundo. E que marca tu tá deixando? Eu sempre falo que no projeto Guardiões da Água a gente lida muito com algumas metas e tal, né? E daí eu fiquei pensando, eu disse, sabe qual é que é a minha meta, Mano Cascata? É que todas as pessoas consigam separar o lixo de casa. Ter uma sacolinha, ter lixo orgânico, fazer uma composteira para botar o lixo orgânico e o lixo seco. Para mim é isso. Cuidar da natureza para mim é isso. É cuidar do próximo. É cuidar daquele, é enrolar em papel, em jornal, caco de vidro, que é para os trabalhadores não se machucar quando pegar o lixo da tua casa. Não se machucar, não se cortar. É cuidar da vida. É cuidar da tua mente, é cuidar da tua alma. E daí eu vou trazer aqui, ó, uma outra poesia que é do Gog. Genival Oliveira Gonçalves. G-O-G. Esse cara é um dos principais rappers de Brasília, militante há 1000 anos. Eu sempre tenho uma poesia dele, que é a poesia do P, que eu sempre declamo, que eu adoro essa poesia, e que ela tem tanta riqueza na fala, tanta riqueza na brincadeira de palavras, na troca de palavras. Mas eu vou trazer uma outra dele, que é aqui, ó, que é uma música, Ei Presidente. Ei Presidente é do Fernando Henrique Cardoso, que era sociólogo, né? Que a gente pensava em sociologia e tal, que era um dos caras, né? Best-seller, fez um livro best-seller, né? E daí ele disse assim, Ei Presidente, li um dos seus livros, um best-seller do socialismo, confissões, relatos sinceros, um defensor da foice e o martelo. Parecia, só parecia, deixou para trás a rebelia, para assumir de vez a bandeira da covardia. Não? Então vejamos. Mal faz 30 anos que nos afastam da farda dos soldados, dos companheiros mortos, dos exilados, dos exumados, queimados vivos, queimas de arquivos, dos cemitérios clandestinos, de um cidadão de nome honestino, de atos institucionais do Brasil nunca mais tortura. E você faz de esquecido, nega a autoria dos seus livros, se alia aos antigos inimigos por comodidade, ato cometido na quebra só pelos caguetas e mais covardes. Agora é tarde para você, o povo não quer mais te ver, caiu na real, depois do conto do real, tem até alta patente querendo antecipar seu funeral. Reagir é proibido, proibir. Então, ouve aí. Ei, presidente, terra seca, falta d'água, talvez por isso guardo tantas mágoas. Dia de missa, Deus nos ajude. E na fazenda dos seus amigos do Congresso tem açude, construído com a verba do município destinada. A dor ao sofrimento, juntos são uma porrada. Civis já foram 3, do jet skis ao vinho francês. Isso é Gog. Genival Oliveira Gonçalves. Poesia marginal. Tem uma outra poesia aqui. Agora eu vou abrir aqui meu... Só abrir aqui para mostrar para vocês. A gente começa ao longo do tempo.
fazer a mudança do nosso cotidiano. Como que a gente muda o nosso cotidiano? Mudando nossos atos. O que o Wagner está falando? Como 2 e 2 são 4, sei que a vida vale a pena, embora o pão seja caro e a liberdade pequena. Ah, Ferreira Goulart, isso aí, muito bom. Quando a gente começa a mudar a nossa linha de raciocínio, quando a gente começa a pensar, a pesquisar novas, tem uma coisa que eu sempre me remete sempre à minha infância, assim, sabe? Quando a gente fica pensando na nossa infância, quando na nossa infância a gente fica raciocinando muita coisa, né? Muita coisa a gente fica pensando. O que o Thiago tá falando? A volta o cão arrependido, com suas orelhas tão fartas, com seu osso ruído e com o rabo entre as patas. Chaves. Muito bom, Thiago. É isso aí, vão colocando poesia aqui para mim ler, para nós trocar ideia. Eu acho muito bacana. Vou ler mais uma poesia aqui, ó, que é também do Sérgio Vaz, que diz assim, ó: no país onde ninguém lê e escreve, é quase um sacerdócio. Ao contrário de muitos pensam, ser poeta não é privilégio, é um castigo, porque escrever dói, arranca pedaços e deixa marcas profundas no coração. Muitas vezes ele desce até o inferno para o leitor suba ao céu e leia sua dor como se fosse a dor alheia. É a magia das palavras. Escrever é sangrar um pouco a cada dia, na presença de testemunhas que assistem a tudo, mas não podem fazer nada. É de tão trágico os poetas mergulham em poças de letras, feito quem se afoga no fundo do mar. E quando o poeta aprende a respiração, é para as pessoas poderem respirar. Sérgio Vaz. É muita coisa a gente acaba fazendo com o nosso cotidiano. A gente acaba construindo vários. E dentro desse projeto, a gente acabou fazendo sarais. Foi muito bacana o sarau, porque a gente fez em vários locais. A gente fez o primeiro sarau que foi no Vila Lobos. Muito bacana. Vila Lobos, queria agradecer a Escola Estadual Vila Lobos aqui. Foram muito orgulho de fazer parte daquele ano letivo do ano passado, de poder trabalhar com vocês, que é muito bacana a gente poder trocar várias ideias. E o sarau foi muito bacana porque teve vários alunos declamando poesia, escrevendo, contando suas histórias, que foi mais bacana, assim, sabe? Porque ser poeta é isso. É contar suas histórias. É contar o que está vivendo. Porque a gente não consegue construir um poeta, a gente consegue construir algumas coisas. Tu constrói poesia, constrói rima, mas tu não constrói poeta. Que é uma história muito massa a gente poder contar, assim, sabe? A gente poder fazer algumas coisas. Tem uma poesia minha que eu escrevi há um tempão atrás, que diz o seguinte, que é mais ou menos assim: ocupação. Ocupai vossas cabeças antes que o silêncio seja ensurdecedor.
É ensurdecedor. A mãe que vê o filho com fome. É ensurdecedor. Um guri de 13, com um oitão na cinta, achando que é homem. É ensurdecedor. O capitalismo nos consome. Eu, procurando palavras, a morte sobrenome. É ensurdecedor. O que o capitalismo fez com nossas vidas? É ensurdecedor ver tantas pessoas ser corrompidas. Ocupa a ação. Queria saber se vocês têm alguma pergunta, se alguém escreve, coloca aí para a gente poder trocar algumas ideias, poder falar mais um pouco. E esse projeto dos Guardiões da Água, a tarifa poética que a gente levou para vários locais, foram 33 locais ano passado que a gente rodou. Esse ano a gente começou a deslumbrar algumas coisas que ia acontecer e ia ser bacana pra caramba. A gente ia fazer muitas coisas legais, mas veio essa curva ou essa pedra no caminho, chamada Covid-19, que a gente vai ter que ser que nem Sutensu. A gente vai ter que ser a água, para fluir em volta dela e seguir o caminho. E é isso que a gente está fazendo, seguindo o caminho, trocando ideia. Eu vou trazer semana que vem as minhas oficinas, elas vão ser dadas toda sexta-feira nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal, para a gente poder trocar ideia e conversar. E algumas coisas que a gente construiu ano passado, junto com as associações de moradores, junto com a ZONG, junto com as escolas, junto com a Secretaria de Cultura, com a Prefeitura, com o SEMAI, foi riquíssimo para nós. Semana que vem eu vou estar trazendo a Ana dos Santos. Ela é uma poeta, escritora, escreveu vários livros já. Depois vou botar o card dela aí, para que vocês possam todos combinar e dar uma assistida, né? Mas esse projeto Guardiões da Água, ele tem o intuito de preservação da natureza, socioambiental. O que é isso? Socioambiental. É cuidar da natureza. E hoje, a natureza que está pedindo ajuda é a natureza humana, é o ser humano das coisas. Porque essa pandemia, ou essa pedra no caminho, né? Prefiro falar pedra. Melhor, pandemia parece muito estranha essa palavra para mim. Ela não soa muito agradável. Apesar que não deveria soar agradável mesmo, né? Mas pedra no caminho, que é esse Covid-19. E daí a gente começou a fazer algumas coisas bacanas. A gente ia ter construído um sarau no Isaura Maia. Se algum aluno meu, o Rogério Tosca está perguntando se, Cascata, algum aluno teu no projeto Guardiões tem destacado na criação de poemas? Sim, Rogério. Tem alguns alunos meus que estão andando sozinho. Tem um grupo da feitoria que surgiu, que é uma menina. Ela se chama Algodão Doce. Tem no Instagram dela lá, vai lá, Algodão Doce. E ela criou um grupo de rap feminino. Das trocas de ideia que a gente começou lá, dos Guardiões. Tem também um outro aluno que é o Rafael. Também vou trazer algumas poesias dele aqui também. Ele é um garoto muito especial, assim, que a gente conversa diariamente. Diariamente ele me chama para a gente poder trocar ideia, para a gente poder falar sobre poesia, falar sobre literatura, falar sobre a vida em si, né? Porque ser poeta é sonhar no imaginário comum, né? Todo mundo anda na rua, agora nem tanto, né?
Mas todo mundo come, vai pro banheiro, faz suas necessidades, dorme. E o que alguém pensa em escrever? Por que escrever? Por ter que soltar aquilo que está no teu pensamento, na tua escrita? Por que soltar para outras pessoas verem? Será que é só para se vangloriar, dizer, ó, escrevo bonito? Será que é só isso? É sangrar dia a dia. É contar coisas que tu não contaria pro teu psicólogo ou psiquiatra, dependendo do caso. É um alívio. Eu me voltei muito na poesia porque me deu um problema no quadril. Eu tenho traço da anemia falciforme, que é uma doença degenerativa que estragou, que eu tive que fazer uma operação no quadril. E ainda eu manco, ainda perdi 1 centímetro da perna e vou ter que operar outra daqui a uns 5 anos, mas isso é uma outra história. E daí eu tava ficando louco em casa, que eu fiquei 3 anos em casa. Fiquei 3 anos em casa, sem poder fazer nada. Sentado, deitado, não podia deitar por muito tempo que doía, não podia ficar sentado por muito tempo que doía. E aquilo me enlouquecia. Me enlouquecia que um dia eu perguntei para minha companheira, eu disse para ela, bah, eu tô morrendo de dor. E ela olhou para mim, Elson, o que eu posso fazer para te ajudar? Eu não sei. E daí aquilo foi tão simples as palavras que ela falou, mas foi tão grandiosa que eu fiquei pensando, pior, né? Tô reclamando da vida, mas eu tenho vida. Só tem dificuldade quem está vivo. Quem não está vivo não tem dificuldade. A dificuldade se esvai. E daí eu voltei para a escrita, que é para enlouquecer de vez. Foi os meus 36 anos. Daí eu voltei para a escrita para não enlouquecer. Eu comecei a escrever diariamente, todo dia, toda hora. Escrevia. Os primeiros momentos foi eu escrever nas dores, na raiva que eu sentia dos outros. Porque nesse momento tu pega aquela tecla do, né? Acende aquela tecla e não tá nem aí. E daí eu comecei a escrever. Comecei a escrever. E isso me deu uma sanidade tão grande. Me deu uma vivência tão grande assim, de eu poder depois, daí chegou um certo tempo que eu não rasgava mais. Eu já guardava. E nessa vai sair um livro chamado Ocupação. Ocupai vossas cabeças antes que o silêncio seja ensurdecedor. Daqui a pouco vai estar saindo esse livro, daqui a um pouquinho vai estar na tua timeline aí o livro para te baixar. Vai ter algumas coisas que vai acontecer assim. Mas isso é uma história muito... que a escrita salva, né? A escrita salva. A escrita ela te deixa melhor. Ela deixa tu botar teus sentimentos em ordem, sabe? Às vezes quando a gente tem algum problema, né? A gente tem alguma coisa assim, de alguma dificuldade, que às vezes a gente não quer falar pro próprio irmão, não quer falar pra mulher, não quer falar pro vizinho, não quer falar pro psicólogo, não quer falar pra ninguém. O caderno, o papel em branco te ajuda. Uma caneta e um papel, ou um lápis e um papel te ajuda. Te ajuda a botar os teus pensamentos em dia. Para mim funciona. Para mim funciona em pensar no que eu vou fazer antes de fazer, né? E daí a gente começa assim, a escrita diária. O que é a escrita diária? É escrever todo dia uma linha, seja o que for, parar 5 minutos para escrever. Qualquer besteira que tenha na tua cabeça, faça isso. Faça isso, escreva 5 minutos por dia. Vai lá, senta na frente do computador, pega um lápis e escreva. Escreva. Eu lido muito com a poesia musicada, que muitos chamam de poesinga, que toda poesia ela tem um ritmo. Ela tem um ritmo. Ela tem um tum, 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 tum. Ela tem uma métrica. Porque poesia não é, às vezes a gente sempre fala,
principalmente os músicos, né? É escrever música é 4x4, 6x6, é quadrado, né? A poesia ela te deixa mais livre para te poder contar a história. Poder contar a história e deslumbrar outras coisas. Pegar o imaginário de uma pessoa e mudar completamente. Daí eu faço uma pergunta para vocês também, né? A poesia e música, ela é feita há mais de 4.000 anos na Terra. Ela é escrita há mais de 4.000 anos, não sei os dados certinho, mas é mais ou menos 4.000 anos já tem a língua escrita. E a música ela sempre falar de amor, sempre falar de ódio, sempre falar de raiva. Tudo que tu imaginar que já falaram, eles falaram. Se tu imaginar qualquer coisa, eles falaram. Pega qualquer coisa aleatória. Ah, vamos falar de guerra. Já teve música. Vem, vamos embora, que esperar não é razão. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Isso é tempo da ditadura. Música sobre revolução. Já fizeram. Música sobre o amor. Já fizeram. Poema sobre o amor. Já fizeram. Poema sobre geladeira. Acredito que já fizeram. Então tudo que tu imaginar já fizeram. E como que tu vai fazer diferente? Como que o ser humaninho que é você vai fazer diferente algo que todo mundo já fez? Alguma coisa na vida todo mundo já construiu sobre alguma coisa. Então como que tu vai pensar em fazer algo, que nem diz meus alunos, jamais visto? Como que tu vai fazer algo jamais visto? É simples. Só existe um Mano Cascata que fala desse jeito, que pensa desse jeito. Só existe aqui, eu tô vendo aqui, um Rogério Tosca, deixa eu ver os outros, um Xamã, um Marco Antônio, um Ana Conceição. Só existe um. Então, como um Wagner Coriolano, como um Thiago Greffel, como que a gente vai fazer algo diferente? Porque só existe um. Só existe um. Só existe um. Daí como que a gente muda isso? Como que a gente muda isso? A gente escreve aquilo que a gente pensa. A gente escreve aquilo que a gente sonha. A gente escreve para tirar a dor. Escreve para tirar a dor. Tirar a dor da nossa vida. A gente escreve para a gente se sentir mais libertado. Mais libertado, mais liberto dos conceitos. Por isso que a gente escreve. Por isso que a gente escreve. Eu escrevo para que meus pensamentos não fiquem numa gaveta. Eu escrevo para que alguém que estiver passando por alguma coisa que eu fiz possa pensar e voltar. E voltar nas burradas que eu já cometi na vida, nas alegrias que eu já fiz na vida, nas tristezas da vida também, né? É isso. É poder falar as coisas mais simples. É contar história, né? Eu falo em contar história, eu me lembro de uma que é muito bacana. Deixa eu ver quanto tempo tem aí. Tem umas coisas bem bacanas que a gente acaba fazendo ao longo do tempo, né? Que é escrever sobre um pensamento moderno. Escrever sobre o pensamento moderno. Como que a gente faz isso? É ver o que está sendo construído agora, nesse exato momento, ver o que está sendo construído agora e a gente fazer diferente.
a gente começar. Eu tô procurando aqui uma coisa aqui que eu quero mostrar pra vocês, né? Desculpa, às vezes eu fico assim, eu fico olhando pra cá porque o meu computador tá aqui, né? E daí a gente... Se alguém tem mais alguma outra pergunta aí, né? Se alguém tem alguma outra pergunta aí pra gente... Pra mim... Se alguém tem uma pergunta aí, faça. Pra gente continuar. Bom... Deixa eu ver aqui. Eu queria dizer que tô muito agradecido pela presença de todos aí, que a gente possa construir algo novo. Queria que vocês deixassem algumas palavras aí para mim criar uma poesia, e semana que vem eu construir essa poesia, ao longo do tempo vou construir essa poesia, e daí a gente vai continuar dali, né? Mas eu vou declamar uma poesia que ela diz o seguinte, né? Onde é que tá? Ela tá aqui. Não. Ela diz o seguinte. Num dia... Não, vou contar outra. É difícil falar, é complicado contar no que eu estou envolvido. A minha vida se tornou algo imprevisível. Não tem rumo, perdi o plumo para nivelar a minha estrada. Me sinto numa encruzilhada, cabeça virada por ele é atraente, envolvente, se não está por perto logo ele se fez presente. Mas no começo a atração não foi imediata. Eu me esquivava, largava do lugar que ele se encontrava, bem capaz que eu ia aceitar. O sentimento que ele faz vim me controlar. Eu sou homem, isso não me serve, mas observe no meu olhar a marca da angústia que ele me fez passar. Eu quero ele, só penso nele, cadê ele? Ele, eu quero ele, só penso nele, cadê ele? Ele, cadê? Eu não peguei, cadê? Eu nem encostei, cadê ele? Dele eu larguei, cadê sua autoestima? Está em baixa, a minha mãe está em lágrimas, a confiança que tinha em mim hoje já nem para me ouvir. A minha vida tá por um fio. Cadê a pólvora deste barril? Por mais que eu negue, por mais que eu implore, estou cavando a minha morte. Ele me iludiu, ele me destruiu. Eu tinha pudor, ele só deixou rancor. Eu lhe dei amor, ele só deixou a dor. Eu não sei mais quem sou eu. Eu, me ajude pelo amor de Olorum. Sou apenas mais um viciado pelo crack. Uma das drogas que mais mata a nossa quebrada, que mais destrói as nossas vilas, que a gente acaba entrando numa corrida sem volta, onde é muito difícil tu imaginar, com a vida em si, né? Imaginar uma pessoa passando por esse trabalho, essa necessidade, e a gente conseguir fazer a mudança. A gente conseguir fazer a mudança e parar com isso, né? Tô vendo aqui tem um monte de gente aí. Queria ver, deixa eu ver aqui os contatos. O André aí. André também é nosso colega aqui dos Guardiões e tal, da água. Muito bacana você estar presente aqui para a gente poder trocar essa ideia, a gente poder conversar um pouco. Se vocês tiverem dicas de livros, alguns poemas que vocês querem falar e tal,
É só mandar aí, que semana que vem. Ó, o Thiago falando aqui. Cascata, parabéns pela tua aula. O poeminha que antes escrevi do Chaves lembra a minha infância e de muitas pessoas. Postei, pois a memória de infância também me reflete a minha aula, que farei o mesmo. Muito obrigado. É muito massa a gente poder trocar essas ideias e ver que é muito simples o que a gente tinha de memória quando a gente tinha infância, que a gente não tinha tanto esse entranhado em nós o capitalismo, o consumismo e tal. A gente via que para nós as coisas eram muito simples de ser conquistada, muito simples de ser feita, né? Era muito simples assim porque as coisas eram tranquilas. A gente, se não tinha um doce, a gente comia açúcar, dava uma colherada de açúcar e estava tudo certo, né? Sabe? Minha mãe me acordava de noite, ela me acordava de noite para me dar metade de um X que ela ganhava no serviço. Quando a minha mãe trabalhava numa casa de família e tal, e depois trabalhava numa fruteira, depois do serviço dela, ela me dava um pedaço de X, a metade de um X, dava metade pra mim e a metade pro outro meu irmão, pro Titão, pro Gilson. E daí depois de velho, eu perguntei pra mãe, mãe, por que a senhora dava aquele X pra nós, acordava nós e dava aquele X? Daí disse, não se lembra que às vezes vocês iam dormir com fome, e eu pegava e dava esse X porque eu sabia que vocês estavam dormindo sem janta. E daí eu acordava vocês para vocês jantar com meio X. Eu disse, e a senhora? Ela disse, eu tomava o refri no serviço e comia uma fruta. E isso hoje dói quando a gente fala, sabe? Mas quando a gente era criança, aquilo era o máximo. Às vezes nem dormia esperando a mãe pra mãe me dar um X. Vou comer um X hoje, sabe? É muito louco. E daí tudo, que nem eu falo para meus alunos, tudo que tu pensou, o que tu fez, o que tu criou, até o dia de hoje se tornou quem tu é. E vai tornar a tua escrita do jeito que só tu vai escrever desse jeito. E ninguém vai escrever diferente. E ninguém vai escrever igual a ti. Porque só tu vai fazer desse modo. Porque tu passou por esses perrengues todos. Né? Isso é muito forte até de se falar e tal, né? Eu nem gosto muito de estar tocando nisso. Mas é que coisa quando a gente lembra da infância, quando a gente volta à nossa infância humilde, de periférico, como muitos por aí, de passar por vários perrengues na vida, da criminalidade sempre fazer isso daqui, ó. Sempre bater na porta do favelado. A criminalidade da gente tá aqui, ó. Saindo pra fora de casa tá aqui. Sempre bateu na minha porta, eu sempre disse não. Eu sempre disse que a mudança ela vai ser dada por mim, não vai ser conquistada por mim, não ser dada por qualquer um. E é por isso que eu falo pra vocês. A poesia, ela me faz eu ir à lua, mesmo sentado no sofá de minha casa. A poesia me faz eu ser um revolucionário, mesmo deitado na minha cama. A poesia me faz eu pensar no próximo nos momentos mais impróprios de minha vida. No trono, no banheiro de minha casa. A poesia, ela faz tu voar sem ter asa. É pensar no amanhã sem tiver visto hoje. Isso é ser poesia. Isso é fazer poesia. Então eu queria agradecer a todos que estão aqui. Eu acho que eu vou dar uma de britânico. Daqui a um pouquinho já vou fechar a live aqui. É 6h03, já passei já. Queria agradecer todas as presenças. E queria pedir humildemente para vocês, curtam a página dos Guardiões no Face, no Instagram,
Curta lá Mano Cascata também no Instagram, que eu tô postando algumas coisas minhas também. E demais, agradecer a todos e dizer, deixam as suas palavras aí para que na semana que vem, na próxima sexta-feira, às 5 horas da tarde, eu possa declamar uma poesia criada por nós junto e também com a Ana dos Santos. Muito obrigado a todos, agradeço, fico em casa se puder, se não puder, se previna, se cuidem e é só uma pedra no caminho e a gente vai ser água. Obrigadão.